Você hoje é especialista em quantos mercados? Quantos mercados ou você é especialista ou você atua? Eu sou especialista em escanteios. Escanteios. Foram os escanteios que me nomearam de Ana Green. Ah, é? É. Foi a galera, né? Por causa dos escanteios. Mas eu opero em escanteios e gols. Tá. Tanto halftime quanto final, se eu ver a probabilidade dentro do gráfico, são os mercados que eu opero. Por que só 2 mercados? Eu vi que quanto mais mercados eu investia, mais exposta eu estava ao risco. E nem todos os mercados funcionam com a mesma análise. Sim. Por exemplo, para escanteio eu preciso ter pressão, chutes ao lado e tal. Para gols eu já preciso de mais chutes ao alvo, eu preciso de uma pressão mais elevada. Se eu tiver muita pressão, vai queimar o meu escanteio, então eu tenho que entender o que o gráfico está me dizendo para operar dentro daquele mercado. Não dá para eu entrar em todos os mercados com uma análise só de gráfico. E aí eu quis me especializar em escanteios pelas odds. Na verdade, eu acredito no risco-retorno dos escanteios. Por exemplo, O que seria os riscos-retorno? Risco-retorno é o meu risco em relação ao retorno daquele investimento. Por exemplo, eu faço uma entrada no escanteio limite com uma odd 1.8. Tá. O meu risco de uma stake é favorável para aquele retorno de 80%. Tá. Então, eu sempre avalio o risco-retorno. Qual é o meu risco nessa partida e o risco que eu estou correndo corresponde ao retorno que eu vou ter? Por exemplo, você vê muita gente pegando odd baixa porque o risco é baixo, a odd é baixa. Agora, se você pega uma odd alta, geralmente o teu risco é alto para ter um retorno alto. E nos escanteios, você consegue odds boas, que no caso era para ser mais arriscado, porém não tão arriscado assim se você tiver uma boa análise. Então eu vi muita vantagem no risco-retorno. Entendi. Risco menor com um retorno considerável. Na Super Odd, por exemplo, bem trabalhado, que é o famoso, a galera chama de zoião, de tudo quanto é nome. Eu chamo de Super Odd por causa do Super Trader. Mas na Super Odd, por exemplo, se você tiver um pouco de controle sobre a ansiedade, você pegar os jogos certos, você pega a odd 8, 10, fazendo proteção com exatamente ali, você consegue ser extremamente lucrativo. Então, para mim, o que me chamou a atenção foi o risco-retorno do mercado de escanteios. E foi ali que eu quis me aprofundar. Depois que eu peguei a minha primeira Super Odd, eu falei, cara, esse negócio é legal e tem como ganhar dinheiro com isso. Eu preciso descobrir como conseguir fazer sozinho e ter uma assertividade com esse negócio. E qual que foi a sua maior Super Odd? Foi 15, cara. 15? O coração disparado. Porque para você pegar uma odd 15, você tem que entrar ali nos 42 minutos. No segundo tempo nem abre essa odd. Ele chega no máximo a odd 8. Eu lembro que foi num jogo da Arábia, que sempre foi muito bom pagador, as primeiras ligas. E aí era um jogo muito promissor. Tinha segurado o escanteio. Fiz a minha entrada no escanteio limite ali pelos 38 minutos, porque ano passado, para pegar escanteio limite, era muito fácil. Ano passado não, 2021. 2022 já 2022 agora, né? 2020. Isso. 2020 e começo de 2021 tava muito mais fácil de você pegar um escanteio limite. Então eu fazia o quê? Eu botava meia stake no escanteio limite, eu tava garantida ali com a minha entrada. Se o escanteio não saísse, nos 40, aí eu esperava a odd chegar lá em cima, aí eu entrava com outra meia stake. E aí saiu 2 cantinhos, depois dos 42 minutos eu peguei uma odd 15. Top demais. Foi bom demais. E questão de valores, qual foi o seu maior retorno ou numa entrada ou num mês que você já fez? Você fala, porra, hoje esse mês ou essa entrada foi top. O que você se lembra? Cara, de mês, assim, uma média eu acho que o meu melhor mês foi 10 mil, porque minha banca nem era tão grande assim, então pra mim foi um retorno uau. Sensacional. E de odd, foi uma odd 36 também, que eu peguei uma vez do Chelsea, mas o valor era um pouco mais abaixo, assim. E essa Super Odd 15 eu entrei com uma stake de R$100, então eu acho que foi o maior valor que eu peguei, assim, porque hoje eu tenho uma stake maior, então você acaba tendo um retorno maior, mas antigamente o maior ganho foi esse, uma stake de 100 pila, você pegar uma odd 15... sei lá, não tá nem tão maturado assim no processo, foi sensacional. Foi. E a sua maior cagada? O que você já fez assim de cagada e falar, porra? A cagada que todo mundo já fez. Botar um 0 a mais na hora de digitar a sua stake. Você fez isso? Foi a maior cagada, cara. E foi mais de uma vez. Porque, sério? Às vezes você tá fazendo a entrada no telefone
E ali na rapidez de fazer entrada, análise aqui, ali e tal, pá, foi um 0 a mais ali na stake, que era Mas R$90. aí deu head. Deu head. Sempre dá head, cara. Ó, a Denise é adivinha quando você... Ela sente os... Quando você pesa a mão, eu tenho uma teoria, quando você pesa a mão, quando você sai da sua gestão e quando você bota um dígito a mais, a Denise sente o cheiro e vem o head, cara. Ela combina com o time. Ela combina. Eu falo pra galera, ó, não pesa a mão. Ninguém pesa a mão nessa... Que a gente opera junto lá na comunidade. Ninguém pesa a mão nessa entrada, porque não pode dar head, galera. Mantém gestão aí, porque senão o bicho vai pegar. Show, show.